Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso e no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre política e campanha eleitoral. Vamos falar sobre isso? Pessoal, e o tema do vídeo de hoje, né? Na verdade, eu tive a ideia de falar sobre isso por uma questão mais de orientação ao público em geral. Não quero entrar aqui em questões partidárias, questões políticas, ideologia de partido ou qualquer questão de direita e esquerda, porque nos dias de hoje eu tenho como concepção que o brasileiro, na verdade, ele realmente está discutindo sim mais política, mas ele transferiu um pouco da paixão pelo futebol, o meu time é melhor, para política. E isso, às vezes, acontece de uma forma até, de certo modo, prejudicial em relação à percepção de tudo que está acontecendo à nossa volta, né? A orientação, né, o conselho, a dica, como você quiser chamar, que eu quero deixar com o vídeo de hoje, se dá na atribuição de cada candidato em relação às suas promessas. Nesse período a gente sempre vê todo mundo prometendo um monte de coisas. Eles prometem alteração da lei, prometem coisas que dependem de fato de uma aprovação não só daquele cargo, ainda mais quando nós falamos do cargo do Poder Executivo, do Presidente da República, do governador de um estado e, quando chegarem as eleições, dos prefeitos dos municípios. O Poder Executivo, pessoal, a gente tem que entender que nós vivemos numa separação de poderes, onde eles atuam de forma harmoniosa, pelo menos assim deveria ser, né? Onde cada um vai ter uma atribuição específica. Então, por exemplo, quando um candidato ao cargo do Poder Executivo, seja no governo, na presidência ou numa prefeitura, diz que vai mudar alguma coisa que depende da lei, na verdade isso não depende única e exclusivamente dele. Ele pode sim propor uma ideia, uma emenda, ele pode propor uma legislação específica, entretanto terá que passar para o Congresso Nacional. Ou seja, o presidente, o governador, ele não tem a capacidade dele sozinho decidir uma questão que dependa de força de lei, uma alteração na lei. Por exemplo, a título aqui de explicação, a reforma trabalhista. O que tem de candidato falando que vai acabar com a lei que propôs a reforma trabalhista é inúmera. Então, assim, muita gente está prometendo essa revogação da reforma, sendo que depende de uma aprovação do Congresso, assim como para instituir a reforma do trabalhista houve a necessidade de aprovação no Congresso, para se deixar de valer também é preciso dessa aprovação. Então o objetivo, pessoal, que para passar aqui a título de conhecimento, é para vocês pesquisarem, como sempre, a gente sempre informa, né? A gente sempre vê por aí a necessidade de se buscar a informação correta. Ou seja, não adianta a gente simplesmente verificar as ideias do candidato, mas a gente tem que verificar a viabilidade da implementação daquela proposta que ele tem. Às vezes a ideia é muito bonita, às vezes a ideia é fantástica, mas ela não depende somente do candidato, como, por exemplo, assuntos no que toca a questão do aborto, no que toca a questão da redução da maioridade penal, posse e porte de armas. Tudo isso vai depender do Congresso. Então não é um presidente, um governante, um chefe do Poder Executivo, em qualquer instância, ou no governo, ou na prefeitura, que vai poder de forma isolada trabalhar para aquilo. Óbvio que tendo um presidente que atue nesse sentido de aprovar essas questões, ele vai atuar junto ao Congresso, tem a questão das conversas, tem a questão da propositura da alteração da lei ou da implementação de uma nova lei, o que, obviamente, é muito mais próximo de uma pessoa que tem aquele tipo de ideologia, né, que tem aquele tipo de pensamento, votar no candidato que queira propor a mesma coisa. Só que, por exemplo, para questões nesse sentido, talvez seja muito mais, eu até ouvi numa discussão no rádio outro dia, sobre realmente o Poder Executivo é importante, votar consciente para o Poder Executivo é de suma importância. Entretanto, a gente deixa de lado a importância que é também a eleição dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos senadores
dos vereadores. Então não é só o poder executivo que a gente tem que cobrar e ficar nessa discussão acerca da implementação das ideias daquele candidato. A gente precisa também verificar se aquele deputado federal, senador estadual, está alinhado com a ideologia política e com aquilo que a gente acha correto para o país. Então não adianta eu votar num candidato ABC ou D para presidente e não cobrar nada da minha Câmara, não cobrar nada do Senado, não cobrar nada dos vereadores que eu ajudei a eleger, porque na verdade estes têm absoluta força, talvez até aí em conjunto mais do que o próprio presidente em alguns aspectos, né? Ou seja, cada um tem ali a sua responsabilidade no que toca a questão da divisão de poderes. O legislativo vai trabalhar para criar as leis. O executivo vai trabalhar na gestão de toda a máquina pública, na gestão das ideias, na gestão da questão financeira do país, dos acordos comerciais, da implementação. De fato, poder executivo, poder que executa. E aí nós temos também o judiciário, que vai ser responsável para colocar essas leis em vigor, para aplicar o que essa lei que foi definida lá no legislativo. Então existe sempre uma briga, né, inclusive, da lei do legislador e da dificuldade do juiz em implementar essa lei. Na verdade, em se fazer cumprir essa lei. Porque quem implementa a lei não é quem vai fazer cumprir. Isso aí é a divisão de poderes que nós vivemos. Então, muito cuidado quando você fala, por exemplo, que um candidato ele tem que ter ingerência sobre algo que já está previsto na lei. Ou seja, quem tem que ter ingerência, quem tem que fazer cumprir algo que está na lei, são os órgãos responsáveis, o Poder Judiciário, o Ministério Público, eles que vão atuar no sentido de fazer cumprir o que está na lei. E se você está insatisfeito com a lei, a cobrança maior tem que ser feita em cima do teu deputado estadual e do teu deputado federal, do teu vereador. É muito importante entender isso para a gente não levar promessas de políticos que querem implementar determinadas questões, ainda que eles tenham força para levar aquela proposta adiante, mas na verdade todo cidadão tem. Você pode sugerir uma proposta de lei, você pode sugerir para o seu senador, você pode sugerir para o seu deputado, você pode sugerir no próprio portal da Câmara, você pode votar dizendo que é a favor ou contra determinado projeto de lei que está para ser votado. Você tem voz ativa em todo esse processo legal de democracia que nós vivemos. Então, muita atenção, bom voto, boas eleições, se inscreva no canal e um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos.